A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para estarmos gravando mais um vídeo, desses assuntos que estamos abordando, que são chamados renúncia e obediência. Estamos aqui no nosso 6º vídeo. Nós estamos falando aí sobre o chamado, bênção de Deus para nossas vidas. Como eu tenho dito para vocês, irmão, eu não sei quantos vídeos será necessário para estarmos dominando totalmente o assunto, mas Deus é bom, é maravilhoso, Deus é tremendo, é glorioso, é um Deus de poder, de honra e de glória, e Deus vai estar nos capacitando aí, e todos os vídeos que forem necessários estaremos gravando, Há necessidade da palavra dele ser pregada, a necessidade de estarmos, transmitindo aquilo que Deus tem nos revelado, amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá, irmãos. Estivemos falando no vídeo passado, no livro acho que 2 vídeos anteriores, nós estivemos falando a respeito das 2 ferramentas que nós recebemos do Espírito Santo de Deus. Como somos batizados pelo Espírito Santo de Deus, recebemos esse par de ferramentas, que são as estratégias e os dons, Então, nos 2 vídeos passados eu estive falando a respeito de estratégias, Deixei bem claro lá o que é estratégias, E se você quer saber o que é estratégia, dá uma olhadinha naquele vídeo nosso anterior lá, É bênção de Deus para nossas vidas, E você vai ter o conhecimento sobre estratégia. Mas hoje estaremos falando, irmãos, a respeito de dons, dons espirituais, Vamos falar aqui a respeito de dons e o que são dons, Então vamos para a mensagem, para a palavra, para poder vamos já entrar na palavra, na mensagem, para que você possa ter um entendimento mais aprimorado a respeito do que são os nossos dons, o que são os dons. Vamos lá, vamos ver a palavra de Deus. Vocês sabem, a minha palavra é linguagem de hoje, talvez um pouquinho diferente da tua Bíblia, mas tudo é a palavra de Deus. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4. Vamos lá? A palavra de Deus, ela diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. Para outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé. Para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito o poder para fazer milagres. E outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para fazer a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Amém? Glória a Deus. Palavra de Deus abençoada para nossas vidas. Então, irmãos, como você pode ver, o que são os dons, Os dons é um poder, que Deus acrescenta às nossas vidas, ampliando a nossa capacidade, de domínio, de conquista, de avanço, que é acrescentado à nossa vida espiritual para que nós possamos desenvolver de forma correta o nosso chamado. Amém? Por exemplo, para você ter uma ideia, a pessoa que tem o dom de curar, Há uma pessoa doente,
seja uma enfermidade, que seja ela física ou espiritual, né? A pessoa pode chegar e impor as mãos sobre aquela pessoa, é aquele que tem, né? Aquele irmão, aquela irmã que tem um dom, né? O seu chamado, dentro do seu chamado, ele tem um dom de curar, ele vai impor as mãos sobre a pessoa e aquela pessoa, ela vai ser curada, amém? Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo mesmo, ele tinha um dom de cura, né? Tanto a cura espiritual quanto a cura física, né? O Senhor Jesus impõe as mãos, falava para a pessoa, se a pessoa tinha fé para ser curada, a pessoa era curada, né? É um dom que ele tinha ao chamado dele, né? E recebeu esse dom para curar, como Pedro também, né? A palavra de Deus diz que a sombra de Pedro ia passando e ele ia curando os doentes, os enfermos. Depois de um determinado tempo era mandado para as pessoas o lenço, né? Ungido por ele, as pessoas eram curadas, pedaços da roupa dele eram enviados para as pessoas e as pessoas eram curadas, né? Esse é o dom que Pedro recebeu para o chamado dele, né? E na nossa vida não é diferente, né? Se você tem um dom do conhecimento, né? A tua inteligência, ela vai se tornar bem apurada, ela vai crescer, né? Vai duplicar de repente aí ou até mais a tua capacidade de assimilar o conhecimento, de desbravar, como diz assim, né? O entendimento das coisas. E você vai ver que você, a cada dia que passa, você consegue assimilar as coisas de dentro do reino de Deus, né, com muito mais facilidade, porque o dom do conhecimento ele foi acrescentado à sua vida. A mesma coisa acontece a fé, né, a dom da fé. Aqueles que para o seu chamado, há necessidade de você ter o dom da fé, né, a sua fé, a sua capacidade de acreditar verdadeiramente naquilo que Deus pode fazer, ela é totalmente ampliada, né? Você assume uma posição e adquire uma fé inabalável, algo que não tem condição nenhuma de você chegar e recuar, porque você tem um dom da fé em você. E outros mais, né, dons que Deus nos concede de acordo com o nosso chamado, né? Irmãos, o chamado nós recebemos dons, irmãos, são acrescentados às nossas vidas dons somente de acordo com o nosso chamado, amém? Ninguém recebe dons que não estão de acordo com o seu chamado, né? Se o seu chamado requer um dom de conhecimento, será acrescentado à sua vida um dom de conhecimento. Se o teu chamado requer um dom de fé, você vai receber o dom de fé, a cura e outros demais, né? E assim sucessivamente, né? Outra coisa também, irmãos, os dons, eles só são utilizados para edificação da igreja. O que isso significa? Você só vai conseguir utilizar os dons que sejam único e exclusivamente para o desenvolvimento do teu chamado. Você não tem condições de você se utilizar dos dons para outro tipo de coisa que não seja o seu chamado. Para qualquer outro tipo de atividade, você não vai conseguir se utilizar desses dons, ou se não for ligado diretamente ao seu chamado. Amém? E os dons também, eles são acrescentados à nossa vida espiritual, à proporção que nós colocamos o nosso chamado, né? Nós começamos a desenvolver o nosso chamado, né? Colocamos em prática o nosso chamado, os dons, eles começam a ser acrescentados, né? A partir do momento que você assume a posição de servo, você coloca o teu chamado, né, em prática, começa a desenvolver, começa a trabalhar no seu chamado, os dons eles começam a serem acrescentados, né, gradativamente, a proporção que você vai se aprofundando no teu chamado, a proporção que você vai trabalhando, vai desenvolvendo, esses dons eles vão sendo acrescentados na mesma proporção, amém? Então, quer dizer, não tem como você adquirir os dons se você não desenvolver o teu chamado, né? Porque isso é automático, a proporção que você se envolve com o teu chamado e você pratica o teu chamado, os dons eles vão sendo acrescentados, né? E os dons, irmãos, também,
eles não são retroativos. Uma vez que você recebeu do Espírito Santo de Deus os dons, eles acrescentam. Às vezes existe uma certa confusão, né, entre dons, irmãos, né, e a relação da pessoa com Deus. As pessoas tem pessoas às vezes que confundem isso, né? Confundem a relação dela com Deus, né? Uma intimidade, dizemos assim, com Deus, com relação avaliando através dos dons. Porque os dons eles estão sendo bem desenvolvidos, os dons, a pessoa está praticando, né, os dons de uma forma correta, e ele acha, né, porque os dons estão sendo bem desenvolvidos, estão sendo bem empregados, que a relação dela com Deus, né, ela está em algo, está assim de uma forma bem ampla. Às vezes não, irmão, né? Às vezes uma pessoa ela está em pecado, ela está no erro, né? Mas os dons eles estão ativos. A palavra de Deus ela diz, irmão, que vai chegar um dia, quando a porta se fechar, vai chegar alguém diante do Senhor na porta e vai dizer assim: Senhor, deixa eu entrar, porque eu preguei em seu nome, porque eu profetizei, porque eu curei em seu nome, né? E Jesus vai dizer: apartai de mim que eu não vos conheço. É por causa disso, pelas pessoas acharem que por os dons delas estar em desenvolvimento, por os dons estão sendo bem praticados, que elas podem chegar e fazer o que quer, né? Porque elas estão fazendo a obra. Não, irmãos, não é bem por aí. A palavra de Deus ela diz que seja santo porque sou santo, né? Sem santidade ninguém verá Deus. Então, independente de você estar usando os dons, né, de forma correta, os dons estão sendo bem praticados, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo transformadas através dos dons que você está utilizando, né? Isso independe, né, de você estar bem ou não com Deus. Amém? Então, quer dizer, precisamos, né, pensar bem, analisar bem, rever os nossos conceitos nesse sentido, né? Às vezes a gente podemos nos confundir e naquele dia ficarmos fora, né, da herança que nos foi concedida, fora, né, daquela bênção que nós vamos receber de estar morando eternamente com o Senhor, simplesmente por acharmos que pelos nossos dons estão sendo desenvolvidos de uma forma correta, que a nossa vida espiritual ela está, né, assim, de uma forma abençoada. Nem sempre isso acontece. Amém? Deus, irmãos, às vezes pode usar um pecador, né? Já usou uma mula para falar com um ser humano, né? Então ele pode usar uma pessoa que está até fora dos caminhos do Senhor, ele pode usar para poder trazer uma mensagem, uma palavra para quem está dentro do corpo de Cristo. Ele pode se utilizar isso independente dos dons, né? Eu não sei se você está entendendo bem o que eu estou querendo dizer, é que há pessoas às vezes que acham que pelos dons dela estar em alto astral, né, os dons estão sendo bem desenvolvidos, que tudo está correto. Nem sempre isso pode acontecer. Amém? Bênção de Deus para nossas vidas. Então espero que vocês pratique bem o seu chamado, trabalhe bastante no teu chamado para que os dons possam ser acrescentados à sua vida, né, e a sua vida ficar abençoada, a obra de Deus possa se desenvolver de uma forma assim muito ampla, muito grandiosa, né? Porque o que nós precisamos é de transformar o objetivo principal, né, desse trabalho é converter pessoas comuns, pessoas do mundo secular, né, em seguidores de Jesus. Esse é o propósito, esse é o objetivo, e os dons vão levar você a fazer isso de uma forma bem ampla, muito mais segura, muito mais tranquila, né? Os dons eles te dão uma capacidade, uma amplitude muito grande, te traz muito mais segurança, né? Os pregadores, quando você recebe, né, os dons, né, que vem dos dons do conhecimento, né, os dons de cura, o pregador, né, ele se transforma, né? Ele
passa a se considerar uma pessoa, né, com amplitude muito maior, né? Aquilo te dá mais segurança, te dá mais firmeza na hora de falar, de pronunciar a palavra. Aquilo te dá mais firmeza na hora de você, né, determinar que aquele mal deixa a vida daquela pessoa. É algo interessante, muito bom, maravilhoso para nossas vidas. Amém, irmãos, que são os dons. E eu fico aqui por hoje, né, com esse vídeo. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa bênção maravilhosa que o Senhor nos concedeu no dia de hoje. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo de Deus, ó Pai, queremos agradecer ao Senhor, Pai amado, por mais um vídeo que nós estamos gravando. Que vidas, Senhor, possam ser alcançadas por Ti através desse vídeo. Que essa pessoa, Pai amado, que está assistindo esse vídeo pode ser transformada e tomada pelo Teu poder. O que eu te peço, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Irmãos, toda quarta-feira estamos, né, publicando lá no YouTube, né, os nossos vídeos, né? Já estamos aí no 6º vídeo. Todos esses vídeos estão lá, foram colocados, né, lá no YouTube, no nosso canal, né, Ministério Glória, Louvor e Adoração. Se você tem o interesse, né, de assistir os vídeos, dá uma chegadinha lá, né, no nosso canal no YouTube, e também já faz a sua inscrição no canal e aciona também, irmãos, aciona ali também o sininho, né, que é a proporção que nós fomos publicando os vídeos, você recebe lá no seu celular uma notificação que um vídeo foi publicado e você vai poder chegar lá e assistir o vídeo. Amém? Fiquem na paz, que Jesus abençoe muito as suas vidas. Não se esqueça, Ministério Glória, Louvor e Adoração lá no YouTube. Amém? Fiquem na paz.